contando aqui boas histórias. Bom Tem o dia! Silvio nos dando boas Bom histórias aqui. dia. Bom dia para todos e todas que chegaram aí, viu? Obrigado pela presença. Acho que já podemos iniciar, né, pessoal? À medida que o Podemos. pessoal for chegando, a gente vai acolhendo eles aí. Bom dia, então, a todos que eu ainda não vi, que eu ainda não cumprimentei. Vamos dar início a mais uma oficina de contação de histórias com o Paulo. Esta oficina está sendo gravada, tá? Para depois divulgar para vocês, divulgar também o trabalho do Paulo. Gostaria de lembrar que a Rede de Empoderamento é uma iniciativa da DPEI em parceria com a ADRA e nós utilizamos recursos do Fundo Municipal do Idoso. Então, o Paulo vai iniciar aí. Ótima oficina para todos nós. Para nós todos, obrigado. Bom, hoje, eu pensei bastante desde semana passada, quando a gente terminou, fiquei pensando o que eu ia trazer hoje, né? E eu pensei muito, a gente tem falado aqui de muitas histórias, tem contado muitas histórias aqui, né? E eu pensei muito nas histórias e lendas que a gente tem dos povos originários, né? Dos indígenas, que são muito importantes para todos nós. E eu queria começar hoje apresentando um livrinho aqui, que é do Cláudio Fragata, O Tupi que Você Fala. Então, eu vou ler esse livrinho aqui rapidinho, para depois a gente começar. Vamos lá. Aposto que você sabe falar tupi e eu provo aqui. Você entende quando dizem guri, jabuticaba ou jabuti? Sabe o que é? Sabe que bicho é quando fala sagui, tamanduá ou siri? E sucuri, jacaré, capivara, arara, urubu, tucano, paca ou tatu? Sabe que fruta é se falam caju, guaraná, pitanga ou maracujá? Sabe o significado da palavra abacaxi? Então, tudo isso é tupi. Também é tupi samambaia, sabiá e paçoca. E piranha, taquara, perereca, taturana e peteca. Você entende quando falam pororoca? Ou faz cara de boboca? Se falam saci, você sente um arrepio e escuta um assobio? Viu como você entende tudo, sim, senhor, sem precisar de tradutor? Você já falava tupi e não percebia, mesmo falando todo dia. Comendo pipoca ou amendoim, você é um pouco curumim. Está aqui, ó. O tupi que você fala do Cláudio Fragata, com ilustrações do Maurício Negro, da editora Globo Livros. Eu queria começar com essa história, porque a gente hoje eu vou trazer algumas histórias indígenas. E a última história que eu vou contar hoje, eu vou finalizar com vocês, é uma história que eu ouvi o Joca Monteiro, que é um grande contador de histórias, que mora lá no norte do Brasil, contando, e eu vou trazer para vocês no final. Mas antes eu queria perguntar para vocês, quem aí conhece as lendas indígenas, as histórias indígenas? Tem alguma lenda indígena que fala assim, olha, essa lenda me marcou? Quem aí conhece? Levanta a mão e me fala, por favor. Solange, fala aí para nós aí, Solange, qual lenda indígena você lembra? Vitória Régia, que é, né, famosa porque a Índia, né, caiu na lagoa e transformou em flor. E outras por aí, que tem muitas. São Sim. muitas lendas. E são tão importantes, né, Solange? Porque elas fazem parte da nossa infância e da nossa história cultural, né? É por isso que hoje eu pensei em trazer aí essas histórias para a gente pensar na importância, né, da nossa formação cultural e o quanto as histórias contribuem com isso. A gente está aqui na oficina de cotação de histórias. Aí a gente pode pensar, mas por que lendas indígenas? Por que as histórias indígenas? Qual a importância delas para a nossa cultura ou para a cultura indígena, né? É importante porque, né, os hábitos, costumes, elas indígenas, né, eles fazem parte da
formação do povo brasileiro. E a gente precisa compreender e entender isso. Então, para começar, eu queria trazer uma história, que é a história que eu gosto muito, que é uma história que eu li num livro uma vez, do Leonardo Boff, que chama O Casamento entre o Céu e a Terra. E a história conta assim: no início dos tempos, quando foram criados pelo Ser Supremo, Canansiuê, os Carajá, eram imortais. Viviam felizes como peixes, aruanãs. Não conheciam nada que fosse dos rios e das águas. Não conheciam o sol, nem a lua, nem as plantas, nem animal algum que não fosse dos rios. No fundo do rio onde viviam, havia um buraco pelo qual vinha uma luz que os fascinava. Essa luz ressaltava as cores das escamas e de tudo que existia por perto. Quando eles se aproximavam daquele buraco, ficavam curiosos. Tentavam ver com ansiedade o que era aquilo. Mas, por causa da luminosidade, eles não conseguiam divisar o que existia além do buraco. E eles ficavam pensando: como seria do outro lado? Eles sempre se perguntavam. Mas o Ser Supremo havia proibido que entrassem ali. Senão, perderiam a imortalidade. E apesar da tentação, apesar daquela tentação toda, eles obedeciam fielmente a Canunciuê. Bom, certo dia, um jovem Carajá, um aruanã mais audacioso, ousou e foi ver o que existia do outro lado daquele buraco luminoso. Ficou surpreso quando chegou às areias brancas do rio Araguaia e descobriu encantado um mundo maravilhoso, totalmente diferente do seu. Uma paisagem deslumbrante. Viu o céu de um azul profundo, com um sol radiante, iluminando e aquecendo a natureza. Pássaros multicoloridos se misturavam no ar com muitas matizes. Escutou a música do canto dos azararas, periquitos e sabiás. Muitos animais estavam em paz, um do lado do outro. Tamanduás, onças, cutias nas campinas, flores perfumadas. Nas florestas, árvores carregadas de frutos. O jovem Carajá andou por essas maravilhas até o anoitecer, quando então descobriu outro cenário ainda mais bonito. A lua despontava prateada, iluminando as montanhas ao longe. Constelações de estrelas iluminavam o céu. Ele passou a noite ali, deslumbrado, até ver renascer o sol no horizonte. Resolveu, então, voltar ao buraco luminoso e chamou todos os seus irmãos e irmãs peixes para descrever tudo o que tinha visto. Os olhos cheios de beleza, contou o que tinha acontecido e o que tinha observado. Eu passei pelo buraco luminoso, eu descobri um mundo que nunca havia imaginado.
e que vocês também não podem imaginar. Com alegria no coração, contemplei o sol e os animais, os campos e as florestas. Sob a luz da lua, vi as montanhas e muitas, muitas estrelas. Escutei música vinda dos pássaros e dos riachos. O que vocês acham? Vamos todos até lá? Bom, todos os seus irmãos Carajá, mesmo sem entender tudo o que ouviram, quiseram logo acompanhar o jovem afoito. Mas os mais experientes, os anciãos, disseram Bom com dia! grande sabedoria: Irmãos e irmãs, temos que respeitar nosso Criador, que nos quer muito bem e nos fez imortais como ele. Vamos falar com ele e pedir-lhes a permissão. Todos, todos os Aruanãs concordaram e assim fizeram. Depois de ouvi-los, o Criador Canuncio respondeu, com um pouco de tristeza, por causa da desobediência do jovem. Eu entendo que queiram transpor o buraco luminoso que os levará deste mundo a outro de cores e beleza. Lá poderão contemplar a majestade do sol, o esplendor das estrelas, a suavidade da lua. Descobrirão flores, frutos e animais. Poderão se divertir e deliciarem-se com as águas claras do rio Araguaia e suas areias brancas. Dançar ao som dos cantos dos pássaros. Mas revelo a vocês o que não sabem nem veem. Toda a beleza daquele mundo é efêmera, como a borboleta das águas que conhecem, que nasce hoje e desaparece amanhã. Os seres de lá não são como vocês. Nascem, crescem, envelhecem e caminham para a morte. São mortais. Vocês ganharão a liberdade, mas perderão a imortalidade. A decisão é de vocês. O que decidem, o que escolhem. Houve um grande silêncio. Todos olharam para o jovem que havia descoberto o mundo da liberdade. Todos estavam fascinados com a possibilidade de viver a beleza confirmada pelo Ser Supremo Canuncio. Então, responderam: Sim, pai, queremos ir viver no paraíso encantado dos mortais. O Supremo, o Ser Supremo, falou com eles pela última vez. Aceito a decisão de vocês, porque, acima de tudo, prezo a liberdade. Vocês trocarão a imortalidade pelo dom precioso da liberdade. Saibam que, quando passarem por aquele buraco, vocês serão mortais, mas totalmente livres. Não deixe que eles roubem a liberdade. E todos aqueles Aruanãs passaram, entusiasmados pelo buraco luminoso, para chegar ao mundo da beleza efêmera e alegrias finitas. E dizem que até hoje os Carajá vivem naquele paraíso. Ele não está falando muito longe do microfone, não está dando para ouvir direito. Concentram-se
principalmente na ilha do Bananal. Eles tiveram a coragem de renascer como seres de liberdade, o que continuam sendo até hoje. Vou pedir para colocar a primeira música aí que eu enviei para você, Marina, por gentileza. Tá, já, vou colocar. Essa lenda é a lenda indígena dos Carajás. Agora nós vamos ouvir uma música indígena, cantada por indígenas. Bomedipi, bomedipi, nari no ayete. Bomedipi, bomedipi, nari no ayete. Metepe mambo, metepe mambo, metepe mambo, metepe medipi mambo, metepe mambo, metepe mambo, metepe mambo, metepe mambo, metepe mambo, metepe medipi mambo, bomedipi, nari no ayete. Bomedipi, nari no ayete. Oma prasanta, tinete, aboma prasanta, tinete, ne, naboi koitire, aboma prasanta, tinete, ne, aboma prasanta, tinete, aboma prasanta, tinete, ne, naboi koitire, aboma prasanta, tinete, boku more, nai no ayete. Boku more, nai no ayete. Aboma prasanta, tinete, aboma prasanta, tinete, ne, naboi koitire, aboma prasanta. Boku more, nai no ayete. Boku more, nai no ayete. Aboma prasanta, tinete, aboma prasanta, tinete, ne, naboi koitire, aboma prasanta, tinete, ne, aboma prasanta, tinete, aboma prasanta, tinete, ne, naboi koitire, aboma prasanta, tinete. Boku more, nai no ayete. Boku more, nai no ayete. Essa música que nós escutamos é o Rito da Mandioca, cantado pelos índios, pelos indígenas caiapós, que ficam localizados no Pará, no Mato Grosso, né? E eles têm uma população aí em torno de 8 mil indígenas. E quando a gente escuta um canto, um rito indígena, né? A gente se liga à nossa ancestralidade, né, do povo brasileiro. São os nossos ancestrais, os povos originários aqui da terra, né, de Pindorama, chamada Pindorama, Terra Brasilis. E é muito importante a gente entender, né, que os indígenas eles precisam ser respeitados, eles precisam ser reconhecidos, né, como povos e não terem as suas vidas retiradas, os seus territórios invadidos, os seus territórios retirados, eles precisam ter a dignidade deles, assim como nós temos, né? Então, é muito importante a gente
pensar nisso. E a lenda que eu contei é a lenda dos Carajás, né? Como surgiram os Carajás. E eu preparei aqui uma outra lenda também, que é dos índios Caiapós, né? E são exatamente esses aí que a gente acabou de assistir, né? Que é uma lenda de criação do mundo, segundo os Caiapós, né? Então, essa lenda diz assim: há muitos anos, os índios Caiapós habitavam a região localizada sobre a Terra. Viviam sobre nuvens bem distantes. Não havia sol, lua, rios ou florestas. Certo dia, surgiu um buraco nas nuvens. Desse local, ouviam ruídos distintos dos que conheciam no seu cotidiano. Apesar do grande receio, foram aos poucos se aproximando do buraco. Por curiosidade, um dos índios se abaixou para observar através do buraco. Viu um céu azul e, ao fundo, uma região verde, que é a nossa Amazônia. Foram então realizadas diversas reuniões entre os sábios da tribo, em busca de compreender o que observavam. Após essas reuniões, eles decidiram que seria necessário explorar essa nova região. Mas somente 2 casais corajosos aceitaram. Depois de tudo feito, eles despediram-se de suas famílias e dos seus amigos. Então, foi realizada uma grande cerimônia. Receberam todo o equipamento auxiliar, arco, flechas, mantimentos, e partiram. Eles produziram uma grande escada de cordas. Lançaram essa escada pelo buraco. E por ela, foi exatamente por essa escada que desceram os 2 valentes casais. Haviam assumido o compromisso de retornarem em um determinado período de tempo para trazer notícias daquela aventura. Ao chegarem ao solo, ficaram maravilhados com o que viram. Belas e frondosas árvores, pássaros, um grande rio, animais que não conheciam. Começaram a seguir uma anta. Depois, seguiram uma borboleta. Caminharam ao longo do rio. Estavam impressionados com a beleza do lugar. O tempo foi passando, passando, e eles esqueceram de retornar para as nuvens onde viviam. Enquanto isso, nas nuvens, os sábios estavam ali começando a ficar preocupados. Haviam feito um plano de emergência. O medo de que a escada fosse usada por espíritos perversos. Bom, vencido o prazo, cortariam a escada de corda. Os exploradores perderam a noção de tempo com tanta coisa nova que estavam descobrindo. E o tempo se esgotou. E nas nuvens, a tribo resolveu cortar a escada. Cortar. Apesar do protesto dos parentes e amigos, dos bravos aventureiros, a escada foi cortada. A noite começou a chegar na Amazônia. E, com o início do escurecimento do ambiente, os valentes exploradores lembraram do compromisso assumido. Correram em direção ao local onde estava a escada. Quando lá chegaram, a escada estava caída no solo. Não poderiam regressar.
As nuvens começaram então a chorar. E choraram muito. Foi quando a noite chegou. Em um certo momento, um deles olhou para o céu, parou de chorar, chamou a atenção dos demais, que também olharam para o céu, pararam de chorar. O que eles viram? Viram o céu estrelado. Imaginaram cada uma das estrelas como uma representação das fogueiras que eram acesas nas nuvens que viviam. Assim, cada vez que olhassem para o céu, estariam lembrando-se dos familiares e amigos que haviam ficado nas nuvens. Esses dois casais deram origem à vida na Terra. Os índios caraipós veem sinais de seus ancestrais cada vez que olham para um belo céu estrelado. Essa é uma história originária dos caiapós, uma lenda de criação, da criação da Terra. E são muitas as lendas de criação da Terra que os povos indígenas nos contam. Essa é uma delas, né? E são todas cheias de bonitezas, né? Muita aprendizagem. As lendas indígenas, as histórias indígenas nas aldeias, elas têm uma função, que não é só aquilo que a gente chama de entretenimento, né? Elas são para educação dos curumins, das crianças indígenas, para que mantenha-se vivo, né, os costumes, as histórias, as tradições dos povos. É muito importante. Então, quando a gente, quando a gente escuta uma história indígena, a gente não está escutando apenas uma história contada como se fosse algo que não existe, porque tem uma mistura de ficção com realidade, tem a intenção de educar, educar. Todas as histórias indígenas, elas são educativas. A gente tem os livros aí do Daniel Munduruku, né, do Krenak, do Ailton Krenak, que nos ensina muito sobre isso, né? O Krenak tem dois livros muito lindos, que são A Vida Não É Útil, né? E o outro, que eu me perdi o nome agora, que eu vou lembrar e falo para vocês, mas são livros que ele fala exatamente da necessidade da gente se reconectar com essas histórias, né? Com essa ancestralidade, com o que os indígenas têm a nos ensinar. Nós temos uma educação que nos ensina de uma certa forma e nós esquecemos que existem outros saberes. O saber indígena é um deles, né? Então, alguém quer falar alguma coisa, alguém quer comentar alguma coisa, pode levantar a mão aí, viu, gente? Por favor, fiquem à vontade, viu? Pode levantar a mão, pode falar, não tem problema nenhum. Alguém? Bom Bom dia! dia! Quem está falando aí? Tá Ah, maravilhosa as Luzia, bom dia, histórias. Luzia. Seja bem-vinda. É, obrigada. Tá falando, obrigada, você. Tá falando da história, tem também a história da Sim. mandioca, né? Que eles estavam passando fome. Os índios estavam, eu não sei qual a tribo de índio, eu não lembro mais, mas estavam passando fome. E então eu sei que morreu uma menina da tribo. Uhum. E eles enterraram a menina, e no lugar que a menina foi enterrada, nasceu uma planta com Isso. raízes, e eles foram lá e provaram as raízes e viram que era boa a raiz, que era boa para comer. Então botou o nome da menina que era Mani. Aí que hoje eles falam que é a mandioca, né? Sim, Uns falam mandioca, outros falam macaxeira, cada depende de cada lugar, né? sim, sim, sim. Então, Exatamente, eu Luzia. tenho mais ou menos Pô, essa história aí. maravilha E de outra coisa, lembrança, viu? Que bom. eu acho muito bonita a música do Guarani, né? Sim, sim. Eu lembro da letra que fala: eu tenho uma saudade da terra onde nasci, dos bravos companheiros da tribo do Peri.
as matas lá nas Penhas, onde alegre eu habitava, do lago cristalino, onde à tarde eu me banhava. Mas aí, não me lembro muito bem mais da história. Eu sei que é do Guarani. Que maravilha, viu? Luzia, eu toda terça-feira, né? Eu, Ah, eu termino aqui e eu fico assim, muito grato, porque quando vocês falam, como o seu Yoshiro hoje contando as histórias dele, quando você fala, todas as pessoas aqui falam o quanto eu aprendo e o quanto eu tenho, o quanto eu agrego ao meu repertório de histórias com as histórias que vocês trazem. A Helenita, né, está dizendo aqui, olha, estou amando essas histórias indígenas, pois sou descendente de indígenas e é gratificante ouvir nossos antepassados. Parabéns e obrigado. Eu vou contar uma outra história, que é a história da origem do Rio Amazonas, e depois eu vou pedir para, quando eu terminar a história, vou pedir para a Marina colocar aquele outro que eu te mandei, Marina, que é daquela outra música que eu te mandei. Ok. Então, eu vou contar aqui, são outras músicas indígenas. Aí eu vou contar aqui agora a origem do Rio Amazonas, que é assim. Há muitos anos, a lua e o sol se apaixonaram. O sol ficou encantado pela beleza da lua e a iluminava de paixão. A lua ficou sonhando com o calor do sol. Chorava baixinho, querendo se aproximar do seu amado. Era um amor tão bonito que dava gosto de ver. Mas eles se amavam à distância. O sol, então, mandou os passarinhos pedir a lua em casamento. Aquela revoada de pássaros fez um voo fantástico até encontrar a lua. Chegaram e pediram a lua em casamento numa linda canção. A lua, é claro, a lua ficou cheia de alegria. O casamento foi marcado e o céu se enfeitou. As estrelas brilharam ainda mais e as nuvens criaram desenhos no firmamento. Seria uma festança que duraria um ano inteiro. Mas o mar não gostou e avisou os noivos. O casamento de vocês não pode acontecer. Esse encontro vai destruir o mundo. O amor ardente do sol vai queimar tudo. E a lua, com suas lágrimas, inundaria toda a terra. Por isso, não podem se casar. A lua apagaria o fogo e o sol evaporaria a água. A lua não se importou com isso. Queria casar de qualquer jeito. Estava completamente apaixonada. Mas o sol ficou com medo. Amava muito a lua, mas não queria destruir o mundo. Separaram-se, então. A lua por um lado, o sol para o outro. Quando a lua começava a aparecer no céu, o sol ia embora. A lua ainda tentou convencer o sol, mas não deu jeito. E ela tenta até hoje. É por isso que, de vez em quando, a lua e o sol ficam juntos no céu. Mas aí, tudo escurece e o sol foge de sua amada. Na primeira separação, a lua chorou todo dia e toda noite. Foi então que as lágrimas correram por cima da terra até o mar. Mas o mar, que estava zangado com a lua, não deixou que as lágrimas se misturassem com as suas águas. E hoje,
O mar ainda tenta acabar com as lágrimas da lua com um estrondo forte, que os índios chamam de pororoca. As lágrimas da lua é que deram origem ao nosso rio Amazonas. Pode colocar a música. Vai. Não tem pra ninguém. Se você Ih, quer tem viajar propaganda, muito, tem que mas pular a muito propaganda. barato mesmo, a 123 Milhas tem os melhores. Aí pulou. Bem, né? Abaixa a música só um pouquinho, que eu vou contar a história por cima da música. Não, pode abaixar só. Aí. As águas, animais nos matos, e pássaros nos céus. Não se conhecia o fogo. Não havia frutas nem legumes. Os índios alimentavam-se de farelo da palmeira em decomposição, de lagartas e orelhas de pau. Certo dia, o jovem índio andando pelo mato viu sentada no seu cantinho uma linda moça. Quem é você? De onde veio? Perguntou ele. Vim do céu. Meu pai e minha mãe ralharam comigo e vim embora, descendo com a chuva. Como todos os índios tinham descido do céu, embora por outro caminho, o rapaz não duvidou daquelas palavras e muito se alegrou com a ideia de encontrar uma moça bonita para ser sua noiva. A moça era acanhada, mostrava receio de encontrar-se com as outras índias. Por isso, ambos esperaram que o dia fosse embora. E sob a cortina da noite, chegaram à casa da mãe do rapaz, onde, sem que ninguém visse, o índio escondeu a moça no enorme cesto de palha, cuja boca fechou com cera. Assim, ela passava os dias escondida, esperando a noite, quando o namorado vinha e fazia sair do grande cesto. A mãe do índio ficou curiosa em saber o que tinha dentro daquele cesto e descobriu ali a filha do céu. Quando a história foi revelada, o rapaz abriu o cesto de palha em plena luz do dia. Mas a menina não queria sair de lá. Baixou a cabeça e custou a levantar. Todos,
Todos admiraram a beleza da filha do céu. Fizeram ela sair de dentro do cesto e trataram de enfeitá-la com a cabeça raspada no alto e o corpo pintado de urucum e genipapo. A moça gostava de falar do céu e da fartura de frutos e legumes. Certo dia, queixou-se ao marido de que estava enjoada de comer lagartas e manifestou o desejo de voltar ao céu a fim de trazer algumas sementes. Ensinou como ele devia fazer uma roçada, limpando a terra e preparando-a para receber as sementes trazidas do céu. De manhã, dirigiam-se os dois ao campo, onde a filha do céu indicou uma árvore alta e flexível. Subiram até o último galho, e o peso de ambos fez com que o tronco vergasse até o chão. Pule! Mandou a Índia. Ele pulou. E a árvore se esticou novamente, levando a moça para o seu lar. Seu marido fez a roçada. E um dia encontrou a moça sentada no meio dela, cercada de mudas de bananeiras, de batatas e inhames. Do céu, nessa mesma ocasião, veio o primeiro beiju, embrulhado em folhas de bananeira, em forma de estrela. A Índia fez uma nova viagem ao céu para mostrar aos pais o filho que nascera aqui na terra. Subiu por uma altíssima cesta de cupim. Depois de criado o menino, a mãe tornou a subir ao céu. Mas de lá, nunca mais voltou. Os índios continuaram fazendo suas roçadas ano após ano, cabendo às mulheres plantar a terra preparada. E quando fazem beijos, ainda arranjam as folhas de bananeira em forma de estrelas, como a mãe da lavoura e o filho do céu ensinou a fazer. Esta é a origem da lavoura contada pelos povos indígenas. Maria das Graças levantou a mão, por favor, Maria das Graças. Pode falar, pode tirar a música, por favor, Marina. Maria das Graças, você levantou a mão, você quer falar? Maria das Graças. Marília também levantou. Maria das Graças está com a mão levantada, você quer falar, Maria? Pode ligar seu microfone, bom dia. Nossa, amei ver essa gente índia aí, é lindo, né? É bonito. Bonito demais. Uma dó que não está dando para ouvir tudo que você está falando, mas está ótimo. Seu som não está baixo, não, Maria? Não, eu já desliguei, liguei, não está, não. É porque não está dando mesmo. Mas aí, depois que eu passei a colocar ele pertinho do ouvido, aí eu ouvi melhor, sabe? Ah, que ótimo, que Muito ótimo. bom, parabéns, Deus abençoe, viu? Obrigado. Seu Yoshiro também levantou a mão. Por favor. Aí é uma foto. Eu não estou conseguindo. Descreve para a gente a foto, seu Yoshiro. Liga o microfone. Liga seu microfone, seu Yoshiro. Isso daqui é o pirarara, é o peixe. Ah, tá. É nome indígena, né? Pirarara. Sim, pirarara. Do Araguaia, no Rio Araguaia. Isso daqui é preservado, esse peixe. Você tem que pescar e devolver para a água de novo. Região maravilhosa, Araguaia. É isso mesmo, é lá no Tocantins, no Amazonas, é um peixe do Amazonas. Mas é um lugar maravilhoso. É tão maravilhoso que uma tarde nós estávamos voltando da pescaria
E dentro do barco comecei a ver as nuvens. Só de nuvens, eu acho que eu tirei umas 4, 5 fotos. E as nuvens estavam assim, cada lugar de um jeito, assim. Parecia uma pintura. Que maravilha, que maravilha. É maravilhoso, viu? É uma região maravilhosa. Que bonito. A Graça levantou a mão e o Franter também. Por favor. Eu queria agradecer, parabenizar. É linda, linda a apresentação, muito bem mesmo. Viu? Obrigado, Graça. Eu queria fazer uma pergunta. Por favor. Ler e criar asa, o que quer dizer? Ler e criar asas é como se fosse uma marca que eu criei em 2015. Então, tudo meu é o Ler é Criar Asas. Eu tenho um canal no YouTube que é o Ler é Criar Asas, meu e-mail é Ler é Criar Asas, meu Instagram é Ler é Criar Asas, e dentro do Ler é Criar Asas eu tenho vários projetos que eu realizo. Então, por exemplo, dentro do Ler é Criar Asas eu tenho um projeto que chama Rodas de Leitura, Literatura e Direitos Humanos, eu tenho oficinas que eu dou de formação para professores, porque como eu sou uma pessoa que gosto muito dos livros, eu sou muito, né, eu gosto muito de ler, gosto muito dos livros, estou sempre com livro, né, literatura infantil, literatura adulta, então o Ler é Criar Asas é uma forma que eu tenho de fazer os meus projetos acontecer. Franter, levantou a mão aí, Franter, pode falar. Olha, eu tinha preparado uma historiazinha aqui para me contar, mas eu não sabia do tema que ia ser, mas eu estava querendo contar assim mesmo. Eu posso fazer um rearranjo dela. Agora, Maravilha, Franter. Pode contar a história que você preparou. eu posso fazer um rearranjo, mas contar a história depois de você é até covardia. Nossa, parabéns. Para com isso, imagina. Não, não, não. Mas a história é o seguinte: era o Peri e Ceci, eles se casaram, mas tinha aquela diferença de cultura, e como nós estamos na quaresma, e por isso que eu estou contando essa história, era uma sexta-feira da paixão, é um caos, né, na história. E o Peri queria ir caçar. Ceci falou, mas não pode, hoje é sexta-feira da paixão, a gente tem que guardar isso aqui, porque é um dia muito um dia de... Aí o Peri falou, que nada, eu vou caçar, eu gosto de caçar, e pegou a flecha dele e chamou o cachorro e enfiou para a mata dentro. E foi, andando, e ele notou que a mata não estava igual àquela sua, com pássaros, cantinho. Ele não viu pássaro, não ouviu nenhum barulho, estava um silêncio, nem o vento estava fazendo barulho nas árvores. E ele foi andando, foi entrando para a mata dentro, chegou num ponto que ele nem estava entrando mais, porque na mata a gente só entra até na metade. Na metade para dentro a gente já não está entrando mais, está saindo. E o Peri foi. Cansou, sentou no pé de uma árvore e pôs a flecha dele do lado, pôs o cachorro no colo e dormiu. Dormiu, aquele sono profundo, aquele silêncio total. Mas ele acordou com um bafo quente assim no rosto dele. Ele assustou, olhou, era a onça. E aí a onça falou, ô índio sem vergonha, eu não vou te comer, eu não vou te jantar, porque hoje é sexta-feira da paixão. E sexta-feira da paixão, eu não como carne. O índio passou a mão na flecha dele e saiu correndo, e o cachorro atrás, o índio era o Ceci, o Peri, né? E correu e
Eu olhava para trás, parecia que a moça vinha. Ele correu, subiu um morro, aí ele não aguentou mais correr, ele cansou. Virou para o cachorro e falou assim: eu nunca vi onça falar. Aí o cachorro olhou para ele e falou assim: nem eu. Muito bom, muito bom, muito bom. Nem eu. Eu também nunca vi onça e cachorro falar. Nem eu. Aí, Que pessoal, maravilha, Franter. Que E maravilha. aí, Fran, tem isso é ensinamento, que é a sexta-feira da paixão, um dia de recolhimento, né? Pois é. Aí é o seguinte, eu tenho um canalzinho aí, né? Ele está com o meu nome, e eu postei essa história nele, né? De outra forma, mas postei e agendei para sair quarta-feira. Aí quarta-feira vocês dão uma escutadinha nela, que ajuda. Maravilha. E é isso. Eu já sigo o canal do Franter, viu, gente? Quem não segue, segue, Muito porque tem obrigado. muita coisa Obrigado, bacana. Eu já sigo e acompanho o canal. obrigado. Então Imagina. tá. Obrigado, viu, Franter? Rosa, você levantou a mão, fala aí, Rosa. Rosa? Cadê a Rosa? Fala, Rosa. Levantou a mão, liga seu microfone para você falar com a gente. Oi, tá Oi, ouvindo? estou ouvindo. Bom dia para todos. E a Bom história do moço aí, dia. quer ver, tá? Que mentira mais desfarrapada, hein? Solange, você tá boa, Solange? Que maravilha. Obrigada. Bom, a gente está quase chegando no final aqui. O Yoshiro também levantou a mão, vou esperar o Yoshiro. Pode falar, seu Yoshiro. Tudo bom, viu, Rosa? A Rosa é uma piada no nosso grupo. Você falou sobre o sol, né? O sol, o É. nascer do sol. Para quem nunca viu o nascer do sol ou nascer da lua em cima do rio ou do mar, tem que fazer isso, porque eu não sei se é problema de reflexo da água, o que que é. O sol, quando nasce em cima do rio, é enorme. Representa enorme. É uma beleza. E a lua também, quando nasce em cima da água, quando vem nascendo, ele representa, assim, é uma coisa maravilhosa. Então, quem nunca viu, quando tiver chance, não deixa de ver o nascer do sol e o nascer da lua. É maravilhoso. É enorme. Fica grande, eu não sei por quê. Deve ser Maravilha. uma... Como é que chama? Deve ser uma ilusão. Mas Sim. é mais uma coisa que vale a pena ver. Então, quem não viu e um dia estiver no rio ou no mar, eu não sei se na montanha também vai acontecer isso. A montanha eu não lembro bem. É que eu ia pescar e quando via o nascer, e acordava cedo, e o nascer do sol é maravilhoso. Maravilha. Agora, em cima de mata, não sei como é que é. Não reparei isso. Maravilha, seu Yoshiro. A Helenita, ela fez uma pergunta aqui, ó. Você saberia me informar a origem, o nome, o significado de Helenita? Helenita, se eu não me engano, eu gosto muito de origem de nome, gosto muito mesmo, pesquiso o tempo inteiro. Não só de nome de pessoas, como origem das palavras. Eu gosto muito de etimologia. E Helenita, se eu não me engano, deve ser uma variação de Helena. E Helena, eu acho que é a pessoa que brilha, aquela que brilha. Depois você pesquisa aí, numa pesquisa rápida na internet, você deve achar, mas eu acho que é isso. Acho que é uma variação de Helena, e Helena significa aquela que brilha. Um dos significados de Helena é aquela que brilha. Eu sei esse significado de Helena por causa de Helena de Troia, né? Então, como eu gosto muito de etimologia, gosto muito de significado de nome, eu sempre pesquiso sobre essas coisas. Luzia, pode falar aí, depois eu vou contar
Eu vou contar a última história para a gente aqui. Pode falar, Luzia. Não, eu só quero dar parabéns para o seu Yoshiro, porque ele conta histórias. Ele não conta histórias, ele conta a vivência dele. Ele passou por isso. E então, eu não sei muito ler. Aliás, eu leio bem, mas eu não estudei. E eu vejo as coisas assim, já vi muito a lua nascer, a gente pensar que era o dia amanhecendo por causa de trabalho. Levantava madrugada e pensava que não tinha relógio, pensava que era o sol nascendo, era a lua, e a gente já estava indo para o trabalho. E também o sol nascer em qualquer lugar. Hoje não, que a gente mora dentro de casas, com casas em volta, e a gente não consegue. Mas a gente vê o sol nascer e o sol entrar, eu já vi, e é maravilhoso. Não na beira do rio, mas é muito bonito. A gente sente bem de estar andando e vendo o sol nascer. Então, o senhor Yoshiro está contando as experiências próprias. Eu conto o Sim. que eu nasci, o que eu vivi trabalhando, né? O que eu vivi trabalhando. Parabéns para ele. Eu li um pouquinho também de 100 Noites Tapuias, que é uma história de índio também, até nos livrinhos que os meninos traziam da escola. Eles liam para fazer trabalho, e eu lia também. Início eu lia 100 Noites Tapuias. E aí a música que eu falo que do Guarani Ceci Peri são histórias de José de Alencar, né? Sim, sim. Eu já li alguma coisa assim, que para ler eu gosto muito de ler. Não tive estudo, mas eu aprendi a ler bem, graças a Deus. Não tenho inveja de quem lê. Mas escrever sou um desastre. Muito bem, obrigada, viu? Estava muito Obrigado, bom. Luzia. Obrigada. Bom Obrigado. dia. Bom dia. Deixa Maria José, pode falar aí, Maria José, rapidinho aí, por favor. Maria José, que levantou a mão. Liga seu microfone, por gentileza. Aí. Oi, gente, bom dia para vocês. Eu cheguei atrasada, mas eu estou ouvindo as histórias, eu estou ficando emocionada aqui, sabe? É muito bom ouvir isso, que eu também morei no interior, na roça mesmo, que lá a gente usava lamparina no tempo da minha infância, até os 14 anos eu morei assim, bem na roça mesmo. Então eu vi o sol nascendo, a lua, a coisa mais linda mesmo é você ver o sol nascendo e ele voltando, né? E a lua, depois vinha a lua, tempo de lua cheia, lua, era tudo muito bonito. Então, isso me recorda muito, eu fico muito feliz de estar ouvindo essas histórias. Oi, gente, Que bom. muito obrigada. Eu fico feliz, eu fico emocionada. Obrigada pelas histórias, por tudo, de estar junto com vocês. Obrigado, Maria José. Bom, eu vou contar uma história agora que vocês, no final, vão participar comigo, né, para descobrir o que é a história do boi de Pindorama. E essa história eu conto, sempre eu falo que eu conto com a autorização do Joca Monteiro, que é quem recolheu essa história, transformou ela num livrinho chamado Boi de Pindorama. E desde que eu contei a primeira vez, eu pedi autorização para o Joca, né, porque ele é a pessoa que eu ouvi contando, ele é a pessoa que trouxe essa história até a gente que está aqui do lado de cá do Brasil, né? Ele mora lá no norte. E essa história é assim. Era uma vez, há muito tempo atrás, nas terras do Pindorama, quando os animais falavam, caminhavam pela floresta, encontraram um tesouro, um grande tesouro. Então, eles teriam que decidir quem seria o dono do tesouro e, consequentemente, o chefe de toda a Pindorama. Os animais foram chegando, ficaram olhando aquele tesouro. Foi quando veio chegando o macaco, a onça.
Eu serei a dona desse tesouro. Afinal de contas, sou a mais forte, a mais destemida, a mais corajosa de toda Pindorama. Os outros animais ficaram ali, parados. Não falaram nada. E a onça já foi logo pegando o tesouro. Quando veio chegando, o macaco. O macaco todo faceiro já chegou, balançando seu rabo para lá e para cá, e foi chegando e dizendo: não, 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 eu serei o dono desse tesouro e o chefe de Pindorama. Afinal de contas, eu sou malandro, conheço todas as malandragens de Pindorama, sou o mais esperto de todos. A dona onça não gostou nem um pouco daquilo, mas nem um pouquinho. E começou a dar uma patada no macaco, que deu uma rabada na onça, e a briga começou quando veio chegando ela, poderosa, com toda a sua sabedoria, a coruja. E a coruja foi logo dizendo: eu serei dono desse tesouro e chefe de Pindorama. Afinal de contas, sou a mais sábia de todos os animais aqui presentes no Pindorama. Ah, a dona onça e o macaco não gostaram de nada daquilo e a briga ficou generalizada. Era rabada para cá, patada para lá, bicada para cá. E era bicho brigando com bicho, poeira levantando, até que veio chegando ele. Prestem atenção, porque ele chegou devagar. O boi parou, olhou para o tesouro, olhou para aquela briga, não falou nada. Rabo abanando para lá e para cá, tirando os mosquitos, ruminando. Foi quando a dona onça percebeu a presença daquele boi e foi logo lhe dizendo: o seu boi, diga o que você tem para oferecer para ser o dono desse tesouro e chefe de Pindorama, ou vai embora daqui antes que eu lhe estraçalhe com os meus dentes. E o boi respondeu: ninguém entendeu nada. O boi continuou ali olhando, balançando o rabo, ruminando. O macaco ficou incomodado. Anda, seu boi, fala logo o que você tem para oferecer. Anda, diga logo por que você quer ser chefe de Pindorama, o que você tem aí de bom. E o boi calmamente foi dizendo: ninguém entendeu nada. E a briga continuava. A coruja percebeu que o boi estava em apuros. Chegou bem perto dele e lhe disse: meu amigo boi, diga o que você tem para oferecer. Diga o que você tem de qualidade para ser o chefe de Pindorama. Ou então, vá embora daqui antes que os animais lhe façam mal. E o boi respondeu: ninguém entendeu nada. O boi saiu dali triste, cabisbaixo. Afinal de contas, ele só tinha uma coisa a oferecer. Prestem atenção. Vejam se conseguem compreender o que ele tem para oferecer. Prestem atenção. Conseguem ouvir? Alguém aí consegue identificar o que o boi tem para oferecer? Alguém? 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 De novo, ó. Alguém? Pode falar se tiver identificado, ó. Alguém sabe o que o boi tem para oferecer? Alguém aí conseguiu? Alguém? Pode falar aí. Levanta, Maria José, pode falar. É o berrante? O chifre? Não, ó, vamos de novo, ó. Presta atenção. Ninguém. A carne. A carne. Não, não, não. Vou de novo, ó.
Alguém aí já identificou o que o boi tem para oferecer de qualidade? O som dele. Oi? O som dele. O som. A voz dele. O peito. Não é o peito, não, Helenita. Não é o peito, não. Aqui, ó. Vamos de novo. Pois é, a voz dele. Mas o que ele está falando? Alguém identificou? Marina, já sabe, Marina? Fala pra gente aí. Eu acho que eu sei. Fala aí pra gente. Amor. Amor, gente. A única coisa que o boi tinha para oferecer, amor. Aí ele continuou andando, parou na beira de um penhasco, olhou lá embaixo, lá embaixão, e viu um rio. A lua refletia. Ele, então, pensou, uau, que tesouro enorme! Eu vou pular naquele rio, vou pegar aquele tesouro e vai ter tesouro para todo mundo, para você. E foi então que o boi pulou no rio. Não, melhor. Amor. O boi nadou, mas morreu afogado. Mas Deus, quando viu aquele boi, e foi o único que compreendeu o que era preciso para ser um bom rei, um bom ser humano, uma boa pessoa. E aí eu pergunto para vocês, antes de dizer o que Deus fez, e vocês vão me responder, todo mundo dizendo assim, ó, amor, pode abrir o microfone aí, todo mundo, ó. O que é preciso para ser um bom rei? O que é preciso para ser uma boa pessoa? O que é preciso para ser um bom homem? Amor. O que é preciso para ser uma boa mulher? Tá muito fraco. Vou fazer a última pergunta, ó. Todo mundo junto, hein? Amor, bem alto, ó. O que é preciso para ser um bom cidadão? E Deus, vendo que ele foi o único que compreendeu que era preciso para ser um bom homem, uma boa mulher, não deixou que ele morresse assim. E foi então que nasceu o peixe-boi do Brasil! Essa história do boi de Pindorama, e que a gente tenha muito amor no dia de hoje, no dia de amanhã, no dia de depois de amanhã, no dia de ontem, que a gente tenha muito amor no coração, nos olhos, na vida, para que a gente possa multiplicar. Não é fácil ter amor todos os dias, ter tranquilidade todos os dias, mas temos que tentar o tempo inteiro, não podemos desistir disso. Então, ó, quero agradecer a mais uma manhã maravilhosa, manhã incrível. Obrigado, Franter, pela história. Obrigado, seu Yoshiro, Luzia. Obrigado, Rosa, Graça, Maria Helena, Helenita, né, Sidmar, Eleni. Obrigado aí a Dirce. Obrigado, Maria José. Obrigado a Rosa, Jaqueline. E se eu esqueci o nome de alguém, desculpa. Obrigado a todos vocês por minha manhã ser tão maravilhosa como são as terças-feiras. Beijo no coração. Obrigada, somos nós. Obrigado, foi muito bom. Nós que tem que agradecer. Muito obrigada.